Tudo apostos ali na Palácio de Governo, onde o Diretor Nacional de Saúde, Jorge Barreto, também atualiza dados de Covid-19 que acontece no dia de ontem. Portanto, hoje também atualiza dados de ontem, dia 4 de janeiro. A palavra, nesse momento, nos deixa com o Diretor Nacional. Doutor, a palavra é contigo. Boa tarde a todos. Vamos fazer a apresentação dos dados de hoje e de seguida vamos fazer o balanço, como já é de habitual. Dos resultados das análises feitas às amostras de ontem para hoje, são amostras do dia 2 e do dia 3 de janeiro, dão-nos conta de 29 casos novos, o que representa uma taxa de positividade de 5,7%, e os casos novos estão distribuídos pelos seguintes concelhos: São Salvador do Mundo 1, Santa Cruz 1, Mosteiros 2, São Vicente 15 e Maio 10. Em relação a casos suspeitos, nós temos um total de 4 que foram notificados, 2 em Santa Catarina de Santiago e 2 na Boa Vista. Neste momento nós temos um total de 234 pessoas em isolamento, o que representa 2% do total dos casos de SARS-CoV-2 que já foram notificados no país. Nós temos 543 pessoas em quarentena, à espera do resultado do inquérito epidemiológico, como é de habitual. E em relação à alta, nós tivemos conhecimento de um total de 17 altas, sendo 6 na praia, 1 no concelho de São Miguel, 1 em Santa Cruz, 1 em São Filipe, 8 em São Vicente. Assim, nós passamos a ter um total acumulado de 11.597 pessoas que já tiveram alta, o que representa 97% do total de casos de SARS-CoV-2 já notificados no país. Neste momento, nós temos um total acumulado de 11.949 casos de SARS-CoV-2 já notificados, 77% de pessoas que não tinham sintomas ou então sintomas muito leves e 23% de pessoas que tinham sintomas mais marcantes. Em relação a óbitos, o último óbito que nós tivemos foi no último dia de 2020, no dia 31 de dezembro. Lamentavelmente, aconteceu em São Vicente, o que nos deixa neste momento com um total acumulado de 113 óbitos, o que nos dá uma taxa de letalidade global de 0,95%. Em relação à informação das pessoas que estão internadas nos hospitais, neste momento nós temos um total de 11. No Hospital Agostinho Neto, na Praia, nós temos 2 pessoas internadas e, segundo informações, estão estáveis. No Hospital Regional de São Francisco de Assis, no Fogo, estão 3 pessoas internadas, sendo que uma está a precisar de cuidados mais especiais. No Hospital João Moraes, em Santo Antão, nós temos uma pessoa internada e, segundo informações, está estável. No Hospital Batista de Sousa estão 5 pessoas internadas e também, de acordo com as informações, não há nenhum doente crítico. No Hospital Regional de Santa Rita Vieira e no Hospital Regional Ramiro Figueira não está ninguém internado por causa de Covid-19. Nós passamos então a fazer o balanço dos últimos 14 dias para vos informar que no período de 21 de dezembro a 3 de janeiro, 21 de dezembro de 2020 a 3 de janeiro deste ano, um total de 5.607 amostras foram analisadas, o que dá uma média de 400 amostras analisadas por dia e resultou em 303 casos novos, o que dá uma média de 22 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 5,4%.
Nos 14 dias anteriores, ou seja, no período de 7 a 20 de dezembro, nós tivemos um total de 4.802 amostras analisadas, que dá uma média de 343, um total de 573 casos novos, que dá uma média de 41 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 12%. Em termos de taxa de incidência acumulada, nos últimos 14 dias, nós temos neste momento 12 concelhos que apresentam uma taxa inferior a 25 por 100 mil. Nós temos Santa Cruz, com 8 por 100 mil, Santa Catarina de Santiago, 2 por 100 mil, Ribeira Grande de Santo Antão, 13 por 100 mil, São Salvador do Mundo, 23 por 100 mil, e depois nós temos os concelhos de Boa Vista, Tarrafal de Santiago, São Domingos, Sal, Ribeira Brava em São Nicolau, Tarrafal em São Nicolau, Ribeira Grande de Santiago e Brava, que não registaram nenhum caso, portanto, a taxa é 0 por 100 mil habitantes. Depois nós temos 6 concelhos que têm a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias entre 25 e 150 por 100 mil. Nós temos a Praia, com 38 por 100 mil. Nós temos Paúl, em Santo Antão, com 37 por 100 mil, com uma melhoria considerável em relação aos 14 dias anteriores, em que esta taxa estava em 334 por 100 mil. Nós temos o concelho de São Miguel, na Ilha de Santiago, que tem uma taxa de 44 por 100 mil. Nós temos o concelho de São Lourenço dos Órgãos, que tem uma taxa de 29 por 100 mil. O concelho de São Filipe, no Fogo, que tem uma taxa de 74 por 100 mil, também com uma melhoria considerável, visto que esta taxa nos 14 dias anteriores estava em 673 por 100 mil. E Santa Catarina do Fogo, que igualmente apresenta uma melhoria considerável. Nos últimos 14 dias, a taxa neste concelho é de 58 por 100 mil, e nos 14 dias anteriores, essa mesma taxa era de 269 por 100 mil. Portanto, uma melhoria bastante considerável. E, por fim, nós temos 4 concelhos que têm ainda a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias acima de 150 por 100 mil. São Vicente, que tem 159 por 100 mil, com tendência a baixar. Anteriormente estava com 220 por 100 mil. Porto Novo, em Santo Antão, que tem 154 por 100 mil. Nos 14 dias anteriores tinha 321 por 100 mil. Nós temos Maio, que nos últimos dias diagnosticou alguns casos a mais, portanto tem uma taxa de incidência de 239 por 100 mil dos últimos 14 dias. O concelho de Mosteiros, que tem uma taxa de incidência de 260 por 100 mil, mas houve uma melhoria também considerável, visto que esta taxa estava em 649 por 100 mil nos 14 dias anteriores. Neste momento, a nível nacional, Cabo Verde tem uma taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias de 54 por 100 mil, revelando uma diminuição de cerca de metade daquilo que era nos 14 dias anteriores, ou seja, 103 por 100 mil. Em termos de óbitos, como já dissemos, o último óbito aconteceu no dia 31 de dezembro e durante todo o mês de dezembro nós tivemos 4 óbitos, um total de 4 óbitos, o que é um bom indicador, considerando que em novembro nós tivemos 10 óbitos e em outubro foram 34 óbitos. Foi o pior mês, o mês de outubro. Bom, eu agora passo a palavra à senhora Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública para também fazer uso e dizer algumas coisas. Obrigado. Muito obrigada e boa tarde, Sr. Diretor Nacional. Eu começo por dizer que os laboratórios públicos do Instituto Nacional de Saúde Pública
foram reforçados por 2 grandes equipamentos que vai melhorar e de que maneira a capacidade de resposta ao Covid-19. Trata-se de um equipamento que se chama extrator automático e um outro que é um sequenciador. O extrator automático vai permitir, aliás, permite, já está em uso, permite fazer a extração de 92 amostras em 25 minutos, portanto, que vai contribuir para a redução do tempo de resposta. Portanto, as respostas dos exames têm sido muito mais céleres devido a esse extrator automático. E um sequenciador. O sequenciador também é muito importante porque vai permitir conhecer o tipo de vírus que está a circular no país, vai permitir também detectar se há alguma mutação ou se há importação de vírus mutantes ou com estirpes, digamos assim, com mutação que podem vir a circular no país. Vai permitir controlar outras doenças também, de diagnosticar, identificar outras doenças virais, outros tipos de vírus que causam a gripe, a hepatite B, a hepatite C ou HPV. E também, no futuro, apoiar também a implementação de outros exames para detectar doenças novas e doenças também crônicas ou mesmo outras doenças infecciosas que podem causar o cancro. Então, digamos assim que são 2 equipamentos que irão melhorar muito a capacidade de resposta. O extrator automático já está em funcionamento, o sequenciador ainda não está em fase de instalação e esperamos brevemente começar a trabalhar. Ainda não temos todos os reagentes, também estamos a aguardar os reagentes, mas só o custo desses 2 equipamentos que foram do Orçamento Geral do Estado, portanto do Governo de Cabo Verde, custaram cerca de 18 mil contos. Portanto, são grandes equipamentos, mas que também irão com certeza justificar o investimento, porque será um grande ganho para o país. Além dessas informações, também quero reforçar a implementação de medidas preventivas. Nós não vamos cansar de reforçar essas medidas, apesar de haver uma redução nos últimos dias do número de casos positivos de Covid-19, não nos esqueçamos que o vírus ainda está a circular no país, ainda anda por aqui. Nós tivemos uma época festiva com 2 grandes acontecimentos, não é? O Natal e o fim do ano, em que, pelo balanço da proteção do Serviço Nacional de Proteção Civil, que tem feito um bom trabalho, se mostrou que a nível das instituições, dos restaurantes das lojas e dos bares não houve grandes infrações, mas que nas ruas, infelizmente, algumas pessoas relaxaram um pouco com o uso obrigatório de máscaras e de outras medidas preventivas. Portanto, esse reflexo vamos ter daqui a 1 a 2 semanas, mas é só para reforçar realmente que ainda não estamos livres da pandemia, ainda Cabo Verde continua com essa ameaça que paira no ar e que só será controlado com o apoio de todos, como sempre dizemos aqui nas conferências de imprensa e lá fora também, juntos é que nós conseguiremos vencer a Covid-19. Portanto, quero reforçar essas medidas que todos já conhecem, nomeadamente o uso obrigatório de máscaras, o distanciamento, a desinfecção das superfícies, a etiqueta respiratória, a lavagem frequente das mãos com água e sabão, portanto, isso já sabem, mas que nunca é demais reforçar e continuar esse uso, porque só assim conseguiremos melhorar a nossa gestão dessa pandemia e assim Cabo Verde ficar livre do vírus e ter outras melhorias também nas outras áreas. Muito obrigada. Face aos números que apresentou, podemos dizer que Cabo Verde entrou no descendente, uma fase de estabilização, digamos. A segunda questão seria sobre maio, que até bem pouco tempo não registrava muitos casos de Covid-19. Desculpe, por acaso não vi que o microfone estava fechado. Sr. Doutor, era para fazer 2 questões. Face aos números que apresentou,
podemos dizer que Cabo Verde entrou definitivamente numa curva descendente, numa estabilização da infecção por Covid-19. A segunda questão é sobre a Ilha do Maio, que há bem pouco tempo não havia caso, não registrava caso de Covid-19, e hoje é a segunda ilha mais infectada do país. O que é que está na origem, enfim, dessas infecções? Bom, obrigado pelas perguntas. Em relação à sua primeira questão, realmente nós podemos verificar, de acordo com os dados, que parece haver uma estabilização com tendência à diminuição já há algumas semanas, e pronto, são as informações que temos. Nós esperamos que a situação se mantenha assim, controlada, embora nós saibamos que o vírus ainda está a circular. Portanto, o reforço que a senhora Presidente do Instituto fez aqui continua válido e continuará válido pelos próximos tempos. Portanto, é uma situação de estabilização com tendência à diminuição e que nós esperamos que continue assim. Mas para isso é preciso a colaboração de todos no cumprimento das medidas, porque ainda nada está garantido. Em relação à sua segunda questão, de acordo com aquilo que nós estivemos a conversar com o delegado de saúde, parece que esses casos têm a ver com um caso que veio do estrangeiro, que foi detectado por altura das festas, né? E depois houve um inquérito à volta desse caso que teria resultado então nos outros casos que foram notificados. Mas segundo o delegado de saúde, parece que agora a situação voltou ao que era antes da altura das festas. Vamos ver, porque, como nós temos estado a dizer, a situação oscila bastante, não é? Isso é bom por um lado, porque mostra que nós ainda estamos com capacidade para fazer a investigação e conseguimos dar essa resposta. Tribunal de Saúde, uma vez mais, boa tarde. Eugênio Teixeira para a RCV. Eu gostava que me dissesse... Carvalho, de nossa parte é tudo. Foi assim a atualização de dados de Covid-19 feito ali na Palácio de Governo para o Diretor Nacional de Saúde. Mais pormenores sobre, enfim, dados de Covid-19 na Cabo Verde, nota hoje na Jornal da Noite com o Marco Rocha. Da Covid-19, tendo em conta que já temos esta nova estirpe em Portugal, começou pela Madeira e já está em Portugal continental, o país que temos ligações diárias, portanto, Portugal-Cabo Verde. São essas duas questões. Depois eu tenho uma outra questão para a senhora Presidente. Bom, eu vou responder uma e se calhar vou depois passar para a doutora responder a sua segunda questão, porque tem a ver com questões laboratoriais. Foram analisados um total de 509 amostras. A maioria, ou seja, 420, foram de amostras que foram testadas com o teste rápido de antigênio. E o resto foi feito com a técnica do PCR. Isso dá uma taxa de positividade de 5,7, como eu disse inicialmente na apresentação dos dados, com os casos positivos. Obrigado, Sr. Diretor Nacional. Relativamente à nova variante de SARS-CoV-2 que está na Europa, é uma preocupação, obviamente, para o país, e como bem referiu o Sr. jornalista, essas ligações frequentes com países europeus, nomeadamente Portugal, faz com que tenhamos que estar mais alertas e mais vigilantes sobre esta situação. Felizmente, com a capacidade nacional que vai sendo instalada para a detecção dessa estirpe, mesmo enquanto ainda não for instalada, sempre contamos com os nossos parceiros, nomeadamente da rede dos Institutos Nacionais de Saúde Pública, que também sempre apoiaram a resposta ao país nessas e noutras situações. Portanto, estamos vigilantes e estamos alertas para identificar os vírus, eventuais vírus que possam vir a circular no país. Eu gostava de saber, falou de reforços com 2 equipamentos importantes. Gostava de saber se esses reforços são só para o laboratório da Praia ou também se o laboratório de São Vicente e das outras ilhas também são contemplados com esses equipamentos, Sra. Presidente. Os laboratórios do Instituto Nacional de Saúde Pública trabalham em rede, mesmo que agora estão instalados na Praia.
porque tem maior demanda, não é? E, portanto, a maior resposta. Estando a trabalhar em rede, servem para o país. Então, isso é importante informar que não porque está num laboratório ou no outro, não quer dizer que tem que fazer os exames ou as amostras, processar as amostras só dessa ilha, mas servem o país como um todo. Portanto, neste momento são 2 equipamentos que estão no laboratório de virologia aqui na praia, por razões óbvias, mas que, como eu disse, servem o todo o país. Por enquanto, não se vê a necessidade de ter mais equipamentos de extratores automáticos ou sequenciadores nas outras ilhas. Tendo aqui na praia para servir o país, há sempre essa possibilidade de reforçar um laboratório, está o país reforçado em termos de resposta laboratorial e de capacidade de execução das amostras SARS-CoV-2, das amostras suspeitas, de casos suspeitos. Okay. Mais alguma questão? Não? Obrigada.